Olá, é com grande alegria que mais uma vez eu me encontro com você aqui no programa Cristianismo Autêntico. Quero dar continuidade à última palavra acerca das 3 leis espirituais. Este assunto está registrado em Romanos capítulo 7, os versículos 22 a 25 e também no capítulo 8, os versículos 1 e 2. Em Romanos 7, 22 e 23, nós temos a lei de Deus e a lei do pecado. E em Romanos capítulo 8, versículo 2, nós temos a lei do Espírito de vida. Nós estamos estudando este tema, transformados à imagem de Cristo. Hoje, nós vamos continuar vendo o assunto sobre as 3 leis espirituais, baseado em Romanos capítulo 7, versículos 22 a 25, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Lembre-se, em Romanos capítulo 7 e o versículo 22 diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. E no versículo 23 ele diz: mas vejo nos meus membros, isto é, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E no versículo 2 do capítulo 8 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. São 3 leis. Essas leis, elas precisam ser compreendidas por nós. Quando o homem pecou, essa lei de Deus, que é o seu caráter, é nesta lei que Adão vivia. Era debaixo desta lei que ele estava governado. Porém, quando ele pecou, seu espírito perdeu toda a sua função ativa. Espiritualmente ficou morto. Mas agora a sua alma deriva, passa a ter uma outra lei. Consequentemente, o pecado trouxe essa lei dentro da sua alma, que é a lei do pecado. E essa lei reflete no nosso corpo, porque o corpo, ele traz ou ele expressa todas as sensações da alma. A alma tem 3 faculdades: vontade, mente e emoções. Então, quando você compreende isso, é muito claro. Isso vai te mostrar a importância de você cuidar do seu homem interior. No versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que te livrou da lei do pecado e da morte. Este capítulo 8 de Romanos é o capítulo onde mais você vai estudar sobre o Espírito Santo. 14 vezes neste capítulo você vai ver a menção acerca do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não há nenhum outro capítulo na Bíblia que trate da obra do Espírito Santo com tamanha contundência, tamanha profundidade, como no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Então Paulo ele vai nos mostrar de maneira doutrinária este assunto. Porque o Espírito de Deus dentro de nós, ele nos guia. Ele nos guia. O Espírito de Deus dentro de nós, ele promove uma das grandes obras do ponto de vista da experiência, da redenção, da regeneração, que é a filiação. Ele dá um testemunho dentro de nós, porque ele habita no nosso espírito. E ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Mas não somente isso. O testemunho do Espírito Santo promove também o nosso chamamento, o nosso chamado, a nossa vocação. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós toquemos as esferas mais elevadas do nosso chamamento, como está no versículo 26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Baseado no contexto, segundo a hermenêutica, só existe uma maneira de você interpretar esse texto. Você precisa interpretá-lo de acordo com todo o contexto. E o contexto desse texto inicia no versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E daí por diante, Paulo vai falar o que aconteceu com a natureza, que a natureza está gemendo. Existem 3 gemidos neste capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Então nós vamos ver primeiro o gemido da natureza. Ela espera a consumação de todas as coisas dessa dispensação para que ela seja redimida do cativeiro da corrupção. Depois Paulo vai falar do gemido do nosso corpo. Esse gemido é a plenitude da transformação desse corpo corruptível para o corpo incorruptível. Porque nós gememos
anelando a redenção do nosso corpo. E por último, o gemido do Espírito. E esse gemido tem que estar ligado a tudo isso. Você não pode interpretar um texto fora de contexto. E posso resumir da seguinte maneira: o Espírito geme no nosso interior, aqui no nosso espírito, para que nós toquemos as esferas mais elevadas do nosso chamamento. Nunca experimentaremos as esferas mais elevadas do nosso chamamento se nós formos governados pela lei do pecado. Por isso Deus nos deu esta lei, a lei do Espírito de vida. Essa lei, ela foi introduzida no nosso ser quando o Espírito veio nos habitar. Isso é muito importante, porque agora há uma lei que é maior do que a lei do pecado, a lei do Espírito. Mas para que essa lei opere dentro de nós, devemos lembrar das palavras que foram ministradas anteriormente, Gálatas 5,16, andai no Espírito, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Se nós não andamos no Espírito, se nós não somos cheios do Espírito, jamais seremos governados pela lei do Espírito. Que Deus te abençoe, que Ele fale de maneira contundente ao teu coração. Deixa a todos um abraço e espero contar com a sua audiência no próximo programa Cristianismo Autêntico.